Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com o nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo anterior, nós havíamos analisado sobre o libertador de Israel, Eude, que foi o terceiro, que foi o segundo libertador de Israel. Depois veio Sangar. Neste conteúdo, estaremos analisando o quarto libertador de Israel, que foi uma mulher chamada Débora, que libertou Israel de uma forma milagrosa, uma guerra onde Deus estava ali presente, honrando a fé das mulheres. Isso mostra a atuação da mulher no plano de Deus, na salvação das pessoas e da humanidade. É interessante como 4 delas fazem parte da árvore genealógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que o Senhor não discrimina a mulher, como a sociedade da época fazia. Tinha a mulher apenas como um objeto de procriação. Pois bem, peço que você deixe o seu comentário, dê um joia, que você compartilhe esta palavra. E, se possível for, que você possa se inscrever em nosso canal. E isso nos ajuda a permanecer produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e de tantos outros que precisam aprender a palavra de Deus de uma forma simples, mas verdadeira, na sua interpretação. Pois bem, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Juízes, ao capítulo 5, versículo 31. Débora e Baraque, a quarta libertadora de Israel. Queridos irmãos, nós temos aqui pelo menos alguns fatores a observar. Primeiro, a Bíblia mostra a ordem de Baraque, versículos de 1 ao 7 do capítulo 4. Através de Débora, evidentemente, o Senhor escolhe Baraque para resgatar os israelitas oprimidos depois da morte de Eude. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, guarde este nome, que habitava em Arosete-Raigon. E os israelitas a procuravam a fim de que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali, e lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhes ordenou que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo.
com seus carros de guerra e tropas juntos ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Aqui está a profecia de Débora, aqui está a ordem que ela impõe a Baraque. No capítulo 4, versículo 1 ao 3, nós temos um problema, conforme lemos. Por causa de seu pecado, Israel é oprimido por 20 anos pelo rei Jabim de Hazor. E esse camarada era cananeu, hostil, com um exército de 900 carros de ferro poderosíssimo, armas mortíferas para a época. No capítulo 4, versículo 4 e 5, conforme vimos, Débora entrega a profecia ao comandante Baraque. O Senhor fala a uma mulher chamada Débora aqui, que se torna a juíza em Israel. E ela decidia as questões da população, do seu povo. Nos versículos 6 e 7, ela expõe a profecia propriamente dita. Débora informa que a Baraque, conforme lemos, que ele foi escolhido para levantar um exército de 10.000 homens para lutar contra o inimigo. Débora diz a ele que o Senhor lhe dará vitória sobre Sísera, o comandante do exército de Jabim. Pronto, não tinha mais o que questionar. Estava decidido a vontade de Deus na conquista dos seus inimigos para libertar Israel, que orava por misericórdia. Nos versículos 8 e 9, olha as condições de Baraque. O comandante, nós temos dois pontos de observação aqui nos dois versículos 8 e 9. Baraque concorda em ir, mas somente se Débora for com ele. O versículo 8 diz o seguinte: Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Débora, a profetisa, a juíza, a pessoa principal, uma mulher de fé. E isso mostra o quanto é maravilhoso, otimista, andar com pessoas de fé, que transmite aquela mesma coragem e fé para ele. E com a presença de Débora, Baraque estaria, portanto, na certeza de que Deus lhes conferia uma grande vitória. Só que, enquanto ele pede esta ajuda, acontece um detalhe interessante. A honra da vitória não seria para o comandante. Deus não daria a honra da vitória ao comandante, mas à mulher, a uma mulher. Por isso, o versículo de número 9, a Bíblia mostra a honra de que ele abre mão. Débora concorda em ir com Baraque, mas o alerta de que, por pedir que o acompanhe, o crédito da vitória será dado a uma mulher. Olha como Deus faz e como Deus reconhece aquele que direito ganha uma vitória, uma batalha. E o versículo 9, portanto, diz o seguinte: respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que
por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque para decidir os planos, as estratégias de guerra e ganhar a batalha. E esse modo dele abrir mão da sua honra tirou dele também o prestígio de um grande guerreiro vencedor, de um grande e hostil inimigo. Nos versículos 10 ao 11, eles começam então a fazerem alianças entre tribos para juntarem e formarem um exército para ganhar a batalha. Guerreiros das tribos de Zebulon, Naftali, Efraim, Benjamim e Isacar rapidamente formam o exército de Baraque. Confira isso lá no capítulo 5, versículos 14 e 15. Versículo 10 e 11 diz o seguinte: onde ele convocou Zebulon, Naftali, 10.000 homens o seguiram. E Débora também foi com ele, conforme ela decidiu. Que exemplo de uma mulher determinada, de fé, profetiza, uma juíza que orientava o seu povo. Por isso eu disse para você sobre os remanescentes de Israel na época dos juízes. Nesta época, Deus tinha os seus prediletos e sempre terá na história sagrada os seus prediletos, tanto no que se diz respeito a Israel, como no que se diz respeito à Igreja do Senhor. Nesses últimos tempos da Igreja na Terra, ele tem os seus prediletos. Bendito seja o nome do Senhor Deus. No capítulo 5, 14 e 15, a Bíblia diz: alguns vieram de Efraim, das raízes de Ameleque. Benjamim estava com um povo que seguiu você. De Maqui desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Então as tribos se uniram e partiram, portanto, para a grande batalha. No versículo 12 e no versículo 24, Baraque e suas forças atacam Císera e o seu exército numa guerra. Foi o encargo de Baraque. E nestes versículos nós temos, portanto, a derrota de Císera. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete Hagion ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguindo por 10.000 homens para a batalha. E como Deus entregaria a honra a uma mulher em uma batalha onde somente os homens estavam guerreando? Como Císera, o comandante de Jabim, seria vencido
nessa batalha tão terrível? Pois bem, veremos o que Deus faz. A derrota de Cícera, os lugares, versículo 12 e 13, mostra que a batalha acontece perto do Monte Tabor e do ribeiro de Quizon. Por isso a importância da geografia bíblica, para você se situar e para você ver como Deus age nas estratégias de guerra para seus filhos saírem vencedores na batalha. No versículo 14, Débora faz uma promessa. Débora diz a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Olha o que a profeta vê pelos olhos da fé. Deus já na frente do exército de Israel, já preparado para batalhar. Tem guerras na vida da gente que você pensa que é você que está lutando, que está ganhando. Mas não é. É Deus que está na sua frente por um ato de graça e misericórdia. É Ele que está lutando as suas causas, as suas guerras, seus conflitos e temores. Por isso você não pode se gabar de que, com seus recursos, com suas possibilidades, você conseguiu tal façanha na terra. Deus está na frente da batalha de sua vida. Por isso, se acomode aí e dê glória a Deus pelo sucesso da sua vida. Dê glória a Deus pelas tormentas, pelas dores, pelos conflitos, pelos sorrisos e tristezas. Glorifique a Deus por tudo e dê graça por tudo. É o que a Bíblia recomenda. E isso, Débora alertou muito bem a Baraque no versículo 14. E Débora disse também a Baraque: vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor entregou, não a espada de Baraque. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Claro, a presença de Deus é a alegria e a certeza das nossas vitórias. Deus está na tua vida, meu irmão. Embora muitos se levantam contra você, julgando você, apedrejando você, condenando você, não olhe para essas coisas, faça uma introspectiva e analise o quanto Deus está na sua vida, não importa os temores de sua vida. Enquanto as pessoas falam, você desfruta desse gozo inefável que o Espírito Santo opera em seu coração. E isso é fé, isso é graça, isso é salvação, isso é a presença de Deus em nossa vida no dia a dia. Enquanto ela faz essa promessa, no versículo 15 e 16, quando Baraque ataca, o Senhor faz com que Cícera e seu exército entrem em pânico e fujam. E percebem que Israel está vindo com tudo. E o que ocorre? O comandante de Jabi entra em pânico. E Cícera, ao invés de guerrear, foge. Porque quando Deus está na causa, quando Deus está na batalha, o diabo foge. Ele não resiste. Ele se põe em retirada. E Deus confere a você a maior vitória da sua vida. Por isso a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E isso aconteceu ali nessa batalha. Quando Jabim viu que Cícera estava na batalha, se sentiu confortável, esperançoso, e via a derrota de Israel.
Mas Cícera, quando viu que algo sobrenatural estava lutando ao lado de Israel, ele entra em pânico e se põe em retirada e foge aleatoriamente pelos desertos daquela região. E isso nós vimos nos versículos 15 e nos versículos 16, quando diz: diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé, diante do Senhor. O exército de Israel luta pelo poder de Deus na vida de cada soldado. E Cícera, deu num pé, saiu, fez o que podia para escapar da morte. Mas lembra da profecia que Deus entregaria pela mão de uma mulher, de quem seria a honra. E a batalha então prossegue. E no versículo 17 e 24, a Bíblia mostra a morte de Cícera. Olha como esse general famosíssimo de tantas batalhas, olha como ele perdeu a sua vida. Olha como ele morreu. Primeiro, a Bíblia faz alusão à mulher. Jael, a esposa de um homem amigo do rei Jabim, convida Cícera para entrar em sua tenda a fim de ajudá-lo a escapar. Preste atenção nessa estratégia aqui. Nós temos a alusão a esta mulher e a arma que ela utiliza para destruir com Cícera. E ele aceita o convite dela e entra em sua tenda, sedento, pede água, ela lhes dá leite para beber, e ele vai dormir dentro da tenda de uma mulher, no deserto. Jael significa do deserto. E foi uma falta de respeito, de coerência, de prudência de Cícera entrar na tenda de uma mulher sem que o marido dela estivesse ali. E o que acontece? Jael teria que limpar a sua honra. E para isso ela se utiliza de uma arma, de uma peça da tenda, para tirar a vida de Cícera. Nos versículos 21 e 24, depois de Cícera adormecer, Jael enfia uma estaca da tenda na têmpora dele e o mata. Claro, vou limpar minha honra. Esse cara entrou na minha tenda e eu estou sozinha aqui. E diante da cultura da época, era uma desonra para a mulher. Então ela aproveitou que ele dormiu, pegou uma estaca da tenda e cravou na fronte dele, que saiu do outro lado. E Cícera morreu dessa forma. E nos versículos de 1 a 31, Israel então começa a comemorar a vitória que Deus lhes dá. A celebração de Baraque, após a batalha, tanto Débora quanto Baraque cantam um cântico de vitória. E é isso que acontece quando você se sai vencedor de uma peleja. Você canta um louvor a Deus. Ah, mas não é fácil, a tribulação é grande, não importa. A tribulação é grande, a luta é grande. É o momento de você cantar louvores a Deus. Porque Deus não vê nos seus filhos derrotas. Deus é aquele que trabalha a nossa vitória. Por isso, cante ao invés de murmurar, de reclamar. Olhe para o céu e
entoe um hino ao Senhor. E isto foi o que ocorreu com Débora. Ela entoou um cântico a Deus. Ela compôs um louvor ao Deus de Israel. O versículo 17 e 20, a Bíblia diz o seguinte: Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber, que era parente de Moisés. Lembra quando Moisés convidou para ser um guia no deserto? Parece que ele se desviou da companhia de Israel e se juntou ao inimigo e aparece aqui como amigo de Jabim. É uma ideia de que foi um traidor dos seus próprios irmãos, pois o queneu fazia parte da clã de Moisés e convidado a acompanhar Israel pelo deserto. E o tempo passou e agora a gente vê ele aliado com o inimigo para destruir Israel. Por isso Deus estava lutando a batalha. No capítulo 5, versículo de 1 a 5, Baraque e Débora falam da grandeza do Senhor quando ele vem para resgatar Israel. Isso que a gente vê, a presença marcante do Senhor. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louve o Senhor. Ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei música ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, ela diz, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, Deus do Sinai, perante o Senhor, Deus de Israel. Era Deus lutando a batalha dos filhos de Israel. E uma mulher de fé destemida começa então a encorajar a Baraque. Nos versículos 6 a 8, Baraque e Débora descreve como as coisas estavam ruins para Israel antes da vitória. O clamor de Israel, claro, estavam numa situação de pecado diante de Deus, aflitos. E o clamor desse povo chegou aos ouvidos do Senhor. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, não tinham por onde caminharem. Era um aperto e um cerco total. E esse clamor chegou ao Senhor. A corporação de Israel, versículo 9 ao 18 e o versículo 23 mostra. Baraque e Débora falam sobre aqueles que se uniram a eles pela mesma causa. As tribos que reagiram, versículos 9, 15 e 18, as forças de Baraque incluíram Zebulon, Naftali, Efraim, Benjamim e Isacar. Foram as tribos que se uniram a eles para guerrearem. As tribos que se recusaram, versículo 16, 17 ao 23. Os povos de Ruben, Dan e Azer recusaram-se a participar da guerra. Eles tinham outras coisas para fazerem. Uns estavam indo para as praias, outros para negociar nos navios, outros estavam fazendo ainda planejamentos, reuniões para a batalha.
enquanto o povo estava precisando urgentemente da vitória e de guerreiros, enquanto 6 tribos estavam prontas com espadas desembainhadas, outras 6 estavam cuidando de outras coisas, omissas. Por isso, em uma batalha do povo de Deus, a igreja em peso tem que estar com seu líder para uma causa, para uma guerra, para uma vitória, e não apenas metade dela. Você foi chamado para fazer a obra somando com seu pastor, com seu líder. Então, a batalha será ganha de qualquer forma. Ou você se compromete com o teu chamado, ou Deus levantará outro. Mas a palavra de Deus jamais voltará vazia. E a guerra jamais será vencida se você faltar nela. Pois a batalha é de Deus, a vitória é de Deus. Mas 6 tribos estavam prontas, 6 tribos se omitiram a batalhar com Baraque. Entretanto, durante a batalha, Baraque e Débora relatam como as forças de Císera lutaram contra eles. Mas as estrelas do céu lutaram por Israel e o ribeiro de Quizon varreu o inimigo. Olha o versículo 19 ao 22, o que diz a palavra do Senhor. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Meguido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde os céus lutaram as estrelas, desde as suas órbitas. Lutaram contra Císera. Então a gente vê aqui a intervenção divina, direto nessa batalha. Foi algo esplendoroso. Olha o que Deus faz para honrar a fé de uma mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Uma mulher abençoada. Baraque e Débora cantam os louvores de Jael, aquela mulher do deserto que surpreendeu a Císera quando lhes convidou a entrar na sua tenda, e ele, sem meditar, sem fazer qualquer pensamento lógico, foi entrando, pedindo água e dormindo dentro da sua tenda. E foi aí que a sua morte foi decretada. Por isso, Baraque e Débora cantam esses louvores nos versículos 24 e 27. Que Jael seja. Olha isto. Não é Baraque ou Débora? Não. A honra foi de Jael. E ela canta e diz que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Queneu poderia ter se desviado do seu compromisso de fidelidade com os filhos de Israel, mas Jael não. Ela conhecia a história de Jeová, a história de Moisés, a história do deserto, e sendo assim, através da sua fé, ela então mata Císera, enfiando uma estaca em sua mente, em sua cabeça, que varou, e ele ficou ali na terra morto. E ela é elogiada no cântico de Débora. Enquanto ela é elogiada e canta de felicidade, uma outra mulher fica perplexa, fica atormentada em seu castelo de ouro, preocupadíssima com seu filho, Císera.
E ela então lamentava: cadê meu filho que não aparece? A guerra que não termina? E a perplexidade tomou conta do coração dessa mulher, a mãe de Cícera. Olha aqui o que diz a palavra, versículos 28 ao 31. Baraque e Débora descrevem a mãe de Cícera, à medida que ela tenta entender por que seu filho demora a retornar da guerra. E ela fica pensativa e triste. E o texto sagrado diz o seguinte, versículos 28 ao 31. Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar? O ruído de seus carros não ouço. As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Não, 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 não. Esta mãe estava completamente equivocada. Cícera não estava repartindo despojo algum. Cícera estava morto, com uma estaca enfiada na cabeça. E as mulheres de Israel glorificando a Deus. Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas, como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço. Tudo isso como despojo. Não. Olha o que ela esperava. Um saqueamento total das companhias de Israel. Mas não, minha cara senhora. Seu filho está morto. E a destruição do seu filho veio pela mão de uma mulher. E quando Deus está numa batalha, descanse e relaxe, porque a vitória é sua pelo nome do Senhor. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Bendito seja o nome do Deus de Israel. E aqui se termina mais um conflito com um final feliz. O período dos juízes, quando Israel se desviou de Jeová e conseguiu viver um ciclo vicioso do pecado, mas Deus, por bondade, sempre levantava um libertador. E nós vimos o quarto libertador, Débora e Baraque, e como Deus honrou a fé de uma mulher que não se desviou dos seus princípios, embora o queneu Eber havia se aliado ao inimigo. E Deus honrou a fé de Jael, mulher do deserto, honrou a fé de Débora e concedeu mais uma vitória aos filhos de Israel, que tiveram 40 anos sucessivos de paz. Que Deus lhe abençoe. Que esta palavra ela sirva para você como um elevo espiritual. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos analisando mais um conflito e o quinto libertador de Israel, um rapaz chamado Gideão. Fique na paz, que esta palavra abençoe você e a sua vida, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.